Oi, meus amores! No vídeo de hoje eu vim trazer para vocês a decoração desse bolo maravilhoso que tá aparecendo aí. E aí, para começar, né, a nossa receita, a gente utilizou duas misturas daquelas prontas para preparar as massas do nosso bolo. E aí a gente assou uma mistura de cada vez, né? Porque a gente só tinha uma forma nesse diâmetro aí. E enquanto o nosso bolo estava no forno assando, a gente fez o nosso recheio, que foi um brigadeiro branco de leite ninho, né? E para fazer a gente utilizou uma caixinha de leite condensado, e logo em seguida a gente adicionou 5 colheres de leite em pó, né? Ainda com o fogo desligado. E aí é só você ir misturando, né, esse leite em pó ao leite condensado, ainda com o fogo desligado. E agora a gente vai acrescentar também uma colher de margarina ou manteiga, também pode ser. Em seguida aí você já pode acrescentar também uma caixinha de creme de leite. E depois disso é só ligar o fogo, né? E mexer até dar o ponto, aí você vai mexendo muito bem até chegar no ponto de brigadeiro. E aí nesse ponto ele já está quase pronto, né? O nosso recheio, que você pode ver que ele já está desgrudando do fundo da panela. E aí quando ele ficar pronto, você vai retirar ele da panela e passar para uma vasilha para ele poder esfriar. E aí a gente colocou o plástico aí por cima para ele não criar aquela crostinha por cima, né? E levamos à geladeira. Depois de frio, a gente desenformou o nosso bolo, né? E cortamos ele, no caso, em 4 partes. Porém, nós só utilizamos 3 para rechear o bolo e ele ficar com 2 recheios. E aí a gente acertou ele bem certinho para não ficar torto o bolo. E já vamos para a parte do recheio. Primeiro a gente fez uma caldinha com açúcar e leite e foi molhando o bolo, né? Para ele ficar aquele bolo bem molhadinho por dentro. Ah, gente, lembrando que embaixo do bolo na forma a gente colocou também um saquinho, um plástico, né, para quando você for retirar ele da geladeira depois que rechear, ele sair mais fácil, com mais facilidade. E aí você já vai acrescentando o recheio, né, vai colocando algumas colheradas dele e vai espalhando ele sobre o bolo todo para ficar bem recheado, né? E aí depois que você já colocou o seu recheio, já espalhou ele bem certinho, a gente vai pegar a outra metade do bolo, né, a outra parte, e colocar por cima desse recheio. E aí você ajeita ele bem direitinho para não ficar torto e dá uma apertadinha nele assim, mas não muito. E aí em seguida a gente já vai com a caldinha novamente para molhar esse bolo, essa parte, né? E aí você põe bastante calda. E logo após você vai pôr o recheio novamente para vir com a outra camada por cima dele. E agora você vai colocar a última camada do bolo e vai arrumando ele também para ele ficar certinho. E essa camada a gente também vai molhar com a nossa caldinha. Depois que você molhar ele com a caldinha, você leva ele para a geladeira, de preferência de um dia para o outro, para ficar bem geladinho. E aí após esse período que ele ficou na geladeira, né, a gente vai passar ele para uma bandeja, né, e arrumar ele direitinho pra gente fazer a decoração com os Kit Kat. Agora eu tô preparando aí o chantilly, né, pra
a gente passar ao redor do bolo para grudar os Kit Kats. E aí nesse chantilly eu adicionei 4 gotinhas de corante rosa, né, para dar o tom que a gente queria no bolo. E você vai batendo aí até ver o ponto certo do seu chantilly. E aí nessa parte já passei o chantilly ao redor e em cima do bolo, né? E não precisa ficar certinho porque o Kit Kat irá cobrir o chantilly somente para grudar o Kit Kat no nosso bolo, né? E aí nessa parte eu já estou colando os Kit Kats no nosso bolo. E aí você vai colocando eles, né? Eu parti ele no meio, ao meio, para poder ficar mais fácil de dar a circunferência do bolo, né? Porque o meu bolo aí é redondo. E aí não tem segredo, você vai colando eles um ao lado do outro e vendo se tá ficando certinho. E dando arrumadinha aí neles para ficar bem bonito o seu bolo. E para vocês terem uma noção de que tá ficando tudo certinho, vocês usam o meio do Kit Kat como referência. E aí você vai olhando, né, lá onde é que tem o nome Kit Kat, se tá tudo na mesma direção, se tá certinho, aí você tem uma noção melhor do seu, como é que tá ficando o seu bolo. E aí você vai colocando, né, e girando o bolo. Se ficar torto, você pode tirar ele e ajeitar o que ficou torto. Mas no fim dá certo, sim. E aí eu já estou finalizando, né, a decoração com os Kit Kats. Lembrando que eu utilizei 11 Kit Kats para colocar ao redor do bolo, certo? E a nossa forma tinha 20 centímetros por 6, se eu não me engano. E eu usei mais 2 Kit Kats para decoração do bolo em cima, né, para colocar por cima lá. E aí você vai dando os toques finais, né, dando aquela ajeitadinha. E, gente, fica essa baguncinha mesmo dos pacotinhos de Kit Kat ao redor, né? Não tem jeito, a gente vai cozinhar, a gente faz essa bagunça. E aí depois que eu finalizei com os Kit Kats, eu vim com esse laço, né? E amarrei o bolo para ficar firme e dar um charme a mais também no bolo, né? Ficou bem bonito, o laço é rosé, porque combinava com o tema da nossa festa. Depois a gente fez algumas pitanguinhas com chantilly por cima do bolo e demos um acabamento com mais 2 Kit Kats também e ficou uma maravilha. Olha como ele ficou bonito, o detalhe dos Kit Kats por cima. E ficou assim o bolo. Depois eu dei uma ajeitada nesse laço, né? Mas foi esse o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado.